O tema do anticristo tem despertado curiosidade, temor e especulações ao longo dos séculos. Muitos se perguntam: quem é o anticristo? El Janasu está entre nós ou ainda surgirá no futuro? Mais do que um personagem simbólico, a Bíblia apresenta o anticristo como uma figura real, com ações concretas e com papel fundamental nos acontecimentos do fim dos tempos. É essencial, à luz das Escrituras, discernir o espírito do engano e entender como o anticristo será revelado, para que possamos estar firmados na verdade e não sermos enganados. Esse espírito se infiltra sutilmente, disfarçado de bem, de progresso, de liberdade, mas tem como objetivo final afastar o coração do homem de Deus. Por isso, é necessário discernimento espiritual para reconhecer o erro, resistir ao engano e permanecer firmes na verdade. O texto continua: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca ou nome da besta, ou o número do seu nome. Em 2 Tessalonicenses 2, 9-10, Paulo diz: a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ele terá carisma, inteligência, influência e capacidade de realizar milagres menos, mas será uma manifestação diabólica destinada a desviar os que não estão firmados em Cristo. Aqui está a sabedoria. A Bíblia nos chama à vigilância, santidade, oração e firmeza na palavra. Devemos examinar nossa fé, buscar a santificação e estar preparados para tempos difíceis. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A vitória final já está assegurada em Cristo, mas a batalha exige perseverança, discernimento e fidelidade. Em Mateus 2:4-24, Jesus alerta: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sua vida está fundamentada na verdade, ou você tem cedido ao relativismo, às pressões do mundo e aos enganos sutis? Esse é o tempo de alinhar sua vida com a vontade de Deus. Arrependa-se, entregue-se ao Senhor e peça que o Espírito Santo te fortaleça para os dias que virão. O tempo é curto, a volta de Cristo está próxima, e a fidelidade será nossa maior arma. A única forma de discernir o falso é conhecendo profundamente o verdadeiro Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O apóstolo Paulo nos alerta claramente sobre essa figura em 2 Tessalonicenses 2:3. 4. Ninguém de modo algum vos engane. João escreve: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas e, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Escreva nos comentários: eu escolho a verdade de Cristo e rejeito o engano. Isso fortalecerá sua fé e encorajará outros a permanecerem firmes diante da apostasia dos últimos dias. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Essa figura apocalíptica representa o poder político, espiritual e militar do anticristo. Ele será adorado por muitos, realizará sinais e maravilhas mentirosas e perseguirá os santos do Altíssimo. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqueles que se recusarem a recebê-la sofrerão perseguição, exclusão e até a morte. Mas a promessa do Senhor é clara: os que permanecerem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Paulo descreve o anticristo como o homem da iniquidade, alguém que surgirá em um tempo de apostasia,
ou seja, de afastamento da fé verdadeira. Sua característica principal será a exaltação de si mesmo no lugar de Deus. Em João 2,18, ele afirma: Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso conhecemos que é a última hora. Aqui João diferencia o anticristo final, menos a figura escatológica, menos de muitos anticristos que já estavam operando no mundo. Isso indica que o espírito do anticristo já atua, preparando o cenário para sua manifestação final. Em João 4,3, ele reforça: E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que há de vir, e presentemente já está no mundo. Ele não virá apenas como um ditador político, mas como uma figura espiritual e religiosa que buscará enganar até os eleitos, se possível. Essa descrição nos leva a compreender que o anticristo não será apenas uma pessoa isolada, mas a personificação máxima do espírito do engano e da rebelião contra Deus. O apóstolo João M. Suaz Cartos também nos traz importantes revelações sobre o anticristo. O espírito do anticristo já atua em toda a ideologia, movimento ou sistema que nega a divindade de Jesus Cristo, que relativiza a verdade da palavra de Deus, que promove a adoração ao homem e à criação no lugar do Criador. Em Apocalipse 13, encontramos uma das descrições mais detalhadas sobre o anticristo, apresentado como a besta que emerge do mar. É importante lembrar que esse governo será global, com controle econômico, ideológico e religioso. Essa marca, muitas vezes interpretada literalmente ou simbolicamente, representa a submissão ao sistema do anticristo. Será uma forma de lealdade e adoração ao seu governo. O anticristo não surgirá de forma evidente, mas enganará muitos com aparência de paz, justiça e sabedoria. Por isso, a preparação da igreja é espiritual. Não se trata apenas de identificar quem será o anticristo, mas de estar prontos espiritualmente para resistir ao engano. Ao compreender quem é o anticristo e como ele agirá, nossa resposta deve ser de urgência espiritual. Agora, reflita: se o anticristo começasse a se manifestar hoje, você estaria espiritualmente pronto para resistir ao engano?